Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Nesta noite de comemoração, gostaríamos de agradecer a presença dos seguintes nomes: aos sócios e torcedores aqui presentes. Presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, senhor Carlos Biderman. Vice-presidente do Conselho Deliberativo, senhor Alexandre Bugin. Presidente do Conselho de Administração, senhor Romildo Bolzan. Vice-presidentes do Conselho de Administração, senhores Adalberto Praz, Cláudio Oderich, Duda Crefe, Sergei Costa, Paulo Luz, Marcos Herman, nosso CEO Carlos Amodeu, nosso aqui homenageado e atual técnico Renato Portaluppi. Diretor executivo de futebol, Klaus Câmara, a todo o departamento de futebol, a comissão técnica, ao ex-atleta Baidec, autoridades aqui presentes, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, neste ato representando o governador Eduardo Leite, representante da presidência da Assembleia Legislativa, deputado Gaúcho da Geral, representante da presidência do Tribunal de Justiça, desembargador Eduardo Delgado, subprocurador-geral de Justiça do Estado, Dr. César Facioli, prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Iradir Pietroski, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, secretário de Estado de Esporte e Lazer, João Derli, o deputado federal Danley de Deus, senhor Fábio Fonseca, Água Mineral Sarandi, senhor Celso Rigo, Arroz Prato Fino, Dr. Flávio da Costa Vieira, da Unimed Porto Alegre, Yuri Petrov e Theo Felizola, artistas responsáveis pela modelagem da escultura, Jamil Fraga, responsável pela fundição em bronze, e seus auxiliares Adilson Guimarães, André Zambuja, Christian Jacques, Cristiano Guimarães, Felipe Rosa, Luciano Osório, Clementel e também Paulo Caldas. Carolina Portaluppi, filha do Renato. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Nós gostaríamos, neste momento, de convidar o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, senhor Carlos Biderman, para fazer uso da palavra. Boa tarde ou quase boa noite a todos. É com uma tremenda satisfação que chegamos ao dia que nós sonhamos há 2 anos, né, Renato? Queria inicialmente, cumprimentando as autoridades já nominadas aqui presentes, cumprimentar também o Bugin, meu vice-presidente no Conselho Deliberativo, que foi incansável no acompanhamento desse processo da estátua, a quem eu deleguei essa tarefa e que cumpriu brilhantemente esse trabalho de acompanhar esse processo desde o início até agora. Muito obrigado, Bugin. Queria cumprimentar todos os funcionários do nosso Grêmio Futebol Porto-Alegrense pelo trabalho que fizeram para chegar também até esse dia, especialmente na pessoa do senhor Carlos Mal dos Santos, responsável pelo memorial. Carlos, um abração. Difícil, em tão poucos minutos, recordar todas as lembranças que eu tenho do Renato, mas fica inesquecível na minha memória a lembrança
daqueles jogos no Estádio Olímpico, o Renato, com, sei lá, 18, 19 anos, levava multidões ao Olímpico. Naquela época tínhamos preliminares, e todos íamos assistir aos jogos mais cedo, e o estádio lotava antes para assistir o Louco jogar. Então todo mundo combinava, vamos mais cedo para ver o Louco jogar. O Louco era o Renato, que jogava as preliminares, corria campo todo pela ponta direita, fazia gols, jogadas inesquecíveis. Me lembro como se fosse hoje daquelas jogadas do Renato jogando nas preliminares do Estádio Olímpico. Depois, Renato, seria desnecessário lembrar todas as passagens de sucesso dele, mas evidentemente tem duas que são extremamente marcantes como jogadores. O gol do César na final da Libertadores em 83, aquela cruzada antológica que César entra e faz aquele gol, aquilo só existiu uma vez na história, graças a Renato e a forma como ele cruzou aquela bola, impensável e inimaginável. Depois da final do Mundial de Clubes, todos estamos assistindo os dois gols que ele fez no Mundial de Clubes. Ali, Renato se consagrou para a história do Grêmio e não precisava mais nada, já por isso se justificava uma estátua pelo que ele fez naquele jogo em Tóquio, em 83, contra o Hamburgo. Mas, antes da decisão da Libertadores, em 2017, chegava para um almoço lá na concentração, no Sheraton Hotel. Sentei na mesa onde estava o Renato e outras pessoas, e alguém na mesa disse: chegou aí o presidente do conselho, a pessoa que pode, enfim, ajudar a decidir a estátua que tu tanto sonhas. Renato se levantou, me deu um abraço, e eu disse para ele: Renato, se ganharmos o jogo, se ganharmos essa Libertadores, se ganharmos o jogo do Lanús, eu garanto que essa estátua sai. Passaram 2 anos, praticamente 2 anos, 1 ano e quase 6 meses daquela data, daquele jogo com o Lanús, e aqui se concretiza o sonho do Renato, que passou a ser o sonho de todos os gremistas, o reconhecimento dessa figura fantástica na história do nosso clube. Algumas pessoas me perguntavam, durante esse processo de tomada de decisão, foi uma aprovação unânime do Conselho Deliberativo, essa estátua, por que homenagear em vida? Sim, eu dizia, sim, é em vida que tem que se homenagear as pessoas. Claro que muitos merecem homenagem depois de mortos, mas o agradecimento, o reconhecimento em vida é absolutamente fundamental, e é uma satisfação poder fazer isso para uma pessoa como o Renato. Eu acho que, mais uma vez, a gente muda um pouco o conceito de como as coisas são feitas, tratando de reconhecer aqueles que merecem reconhecimento em vida. Algumas pessoas também me questionavam: poxa, mas e se o Renato sai do Grêmio e vai para outro clube? Eu dizia: poxa, o Renato está marcado na história do Grêmio pelas vitórias que ele teve, não importa. Renato, sempre que pisar esse estádio, se eventualmente for para algum outro clube no futuro, sempre que ele pisar na arena, ele vai ser aplaudido pela torcida do Grêmio, reconhecido e homenageado, seja em qual clube estiver, menos um. E tenho certeza que para lá ele não vai. Então, se ninguém apaga o passado, ninguém vai apagar o futuro de Renato também. Então, Renato, estarás para sempre nos nossos corações, agora imortalizado nessa estátua que vamos daqui a pouco conhecer. Para mim é uma grande honra, como presidente do Conselho Deliberativo, em nome de todos os conselheiros do clube, poder te homenagear, poder te conceder essa honraria. Cumprimento a equipe que fez o trabalho, o Theo Filizola e a equipe que trabalhou incansavelmente nesses 2 anos. Renato foi detalhista, foi lá conferir, detalhe por detalhe. Então, Renato, chegou a hora. Parabéns, fico muito feliz e muito emocionado por essa homenagem que tu vais receber em seguida. Obrigado. Muito obrigado, presidente Carlos Bidermann. Gostaríamos de convidar a fazer uso da palavra o senhor Theo Filizola, artista responsável pela modelagem da escultura. Boa tarde a todos. Primeiramente, Dali Grêmio e Dali Renato. Me perguntaram se nós, do grupo de artistas, queríamos falar alguma coisa hoje, e eu optei por representar a todos que trabalharam nessa peça aqui, só para fazer um agradecimento ao Grêmio, que nos incumbiu com essa responsabilidade imensa
de presentear vocês todos, nosso maior ídolo aqui. Enfim, o Grêmio, para 200, 300 anos aqui para frente, nós temos marcado aqui numa peça em bronze um momento, né, talvez dos maiores gols que alguém fez vestindo a camisa do Grêmio. Então, isso é uma honraria máxima. Eu queria que esse agradecimento fosse breve. Em nome de todo mundo, do Jamil, do Yuri, de todo o pessoal da fundição que trabalhou na estátua. Também queria agradecer, assim como o Biderman fez, ao Alexandre Bugin e o Carlos, que esteve muito próximo com a gente trabalhando. Muitas vezes foi visitar a fundição, visitar o ateliê do Yuri, nos ajudar trazendo informações do que o pessoal estava pensando, sugestões de como dar andamento à estátua. Ela foi feita com muito carinho e espero que todo mundo goste, ou que a maioria goste. Eu agradeço também ao Renato, que se dispôs a nos atender, foi visitar na fundição, mesmo com uma agenda completamente lotada. Deu as opiniões muito pertinentes, ajudou muita gente na construção dessa imagem dele. Espero que ele, especialmente, goste desse resultado. Eu gostei muito, acho que está muito bonito. Então, muito obrigado a todos, uma boa festa para todo mundo aí. E dai tricolor! Muito obrigado, senhor Theo. Gostaríamos de convidar agora o representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, para que faça a sua saudação. Renato, como conselheiro do Grêmio, como gremista, fico muito feliz de estar aqui representando nosso Estado, na qual se orgulha muito pelo trabalho que tu faz por uma entidade como o Grêmio Futebol Clube. Você trabalha e, principalmente, você leva o nome gaúcho no seu nome. Um nome que faz nós ter orgulho, assim como todos nós temos orgulho da nossa bandeira. É dessa maneira que aqui, como representante do Governo do Estado, eu agradeço a tua contribuição a um dos grandes clubes gaúchos e principalmente ao trabalho que tu faz por mais de 50% dos gaúchos. É dessa maneira que eu acabo e resumo a minha fala. Tu é amor, tu é paixão, tu é Grêmio. Um abraço. Muito obrigado, secretário. Ouviremos agora a saudação do senhor prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Quero agradecer as palmas e as vaias. Quem está na política e no futebol tem que estar preparado para recebê-las e para superá-las. E isso forja o jogador e também os políticos que não têm medo disso. Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos. E quero dizer que meu querido Romildo tem sido para mim um exemplo aqui na política enquanto prefeito e aqui na gestão de um time de futebol. Duas áreas tão difíceis da gente conseguir aplausos, ou pelo menos de forma permanente, e agradecer pelo convite. E assim como perguntava ao Theo, por que tu iria falar ou por que tu viria aqui, me perguntaram também por que eu viria aqui. É evidente que as perguntas vieram mais de amigos que não torcem para o Grêmio do que torcedores do Grêmio. E eu disse que, além de ser gremista, como um jovem que cresceu vendo o exemplo do Renato, e principalmente não só o exemplo no campo, Renato, mas teu exemplo pessoal de superação da tua história pessoal, eu, durante toda a minha vida, escutei muito referências pela mídia que cobre e que nem sempre só vai ou só critica os jogadores e os treinadores, mas alguns elogiam. E nestes elogios eu vi a referência à tua história de vida. E esse é um dos motivos que eu estou aqui. Mas enquanto prefeito no cargo, eu venho aqui saudar a todos os dirigentes do Grêmio e ao Renato pela importância que vocês têm em levar o nome da nossa cidade, não só de Porto Alegre, mas como prefeito de Porto Alegre, pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos aqui orgulho da tua história familiar, da história que tu fez pelo time do Grêmio, e precisamos sim, ainda mais, do teu nome, da tua coerência, da tua superação pessoal,
das vaias e dos aplausos para ser campeão mundial. Nós queremos também levar o nome de Porto Alegre com essa história para todo mundo. Parabéns por essa justa homenagem em nome dos porto-alegrenses. E perdão, meus torcedores, colegas gremistas, em nome de todos os porto-alegrenses, de todos os times da nossa cidade. Parabéns. Muito obrigado, prefeito. Convidamos agora o presidente do Grêmio, o senhor Romildo Bolzan, para que proceda o seu pronunciamento. Prezados torcedores, sócios, conselheiros do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, prezados vice-presidentes do clube, Roberto Plais, Cláudio Oderich, Sergei Costa, Paulo Luz, Duda Crefe, o Marcos Hermann não está presente, mas deixa aqui a nossa homenagem. Prezado Biderman, presidente do nosso Conselho Deliberativo, prezado Bugin, nosso vice-presidente, a todas as autoridades nominadas, para não estender demais, nosso deputado, representando a Assembleia Legislativa, deputado Gaúcho, todas as demais autoridades nominadas, sintam-se saudados no calor tricolor. Prezado Renato, quero não chorar, porque o Grêmio, quando se reúne, o Grêmio, quando se une, e principalmente quando o Grêmio caminha caminhos longos, bonitos e vencedor, são momentos de muita alegria para nós. O nosso clube vive hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores momentos da sua história. E quando se eterniza um símbolo, uma estátua, nós podemos reconhecer nestes símbolos muitos valores esportivos. Um craque de bola, um jogador decisivo. Nós podemos reconhecer um jogador que tem identidade com o clube. Nós podemos reconhecer um obstinado. Nós podemos reconhecer um atleta. Nós podemos reconhecer diversos valores que dizem respeito ao campo. Mas a gente, quando faz uma homenagem dessa natureza, Renato, reconhece o homem Renato também. Aqui tem vários dirigentes que trabalharam contigo como jogador, lá na base, no profissional, trabalharam contigo como os teus dirigentes de jogador e trabalharam contigo também como dirigente, treinador, Renato. Todos te conhecem de um jeito ou de outro. Todos te conhecem da tua maneira. Eu aprendi a te reconhecer como um grande homem. Eu aprendi a te reconhecer como um grande cidadão, como um grande pai, como um grande filho, como um homem solidário e principalmente um homem generoso e justo. Este é o Renato também, fora do campo que nós estamos homenageando. Não é apenas o Renato, nosso grande ídolo, nosso grande jogador. Nós eternizamos nesta tua imagem a nossa eterna, fraterna, única e amorosa relação. Grêmio e Renato, sem sombra de dúvida, são um só e vencedores. Esta homenagem, conduzida por tantas mãos, uma homenagem das mais justas, e de tantos quantos passaram no campo, de tantos quantos passaram nas direções do clube, de tantos quantos passaram nas direções em todas as categorias, em todas as facetas que um clube pode ter. Tu és, neste momento, na estátua, o único eternizado. E justamente eternizado. Renato,
Do fundo do coração, o Grêmio te saúda, o Grêmio te homenageia, o Grêmio te deseja muito sucesso, mas o Grêmio, acima de tudo, reconhece aqueles que fazem o Grêmio, e o Renato fez o Grêmio do tamanho que o Grêmio é. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Romildo. Gostaríamos também de agradecer aos apoiadores e parceiros do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, aqueles que nos dão a honra de terem suas marcas ao lado deste clube vitorioso. Arroz Prato Fino, Água Mineral Sarandi, Umbro e Unimed. Velocidade, habilidade, força, irreverência, raciocínio rápido. São raros os seres humanos dotados de todas essas características. Aqueles que as têm podem ser considerados especiais e, sabendo usá-las, estão fadados ao sucesso. Assim é Renato Portaluppi, um predestinado. Filho do seu Francisco e da Dona Maria, nasceu na pequena Guaparé, no dia 9 de setembro de 1962. Cresceu em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Não teve uma infância fácil. Desde muito cedo, trabalhou como padeiro e montador de móveis. Aprendeu que nada cai do céu, mas sua grande paixão era mesmo o futebol. Começou nas categorias de base do esportivo e logo despontou por sua qualidade com a bola nos pés. Obstinado e driblando as adversidades da vida, Renato queria muito mais. Queria ajudar a sua família, queria ganhar o mundo. No início dos anos 80, contra a vontade do pai, mas com o apoio da mãe, Renato desembarcou em Porto Alegre, indicado por Valdir Espinosa. Sua nova casa era o Estádio Olímpico, sua nova camisa, a tricolor. Sozinho e longe de casa, encontrou na figura de Antônio Carlos Gerardi o seu protetor. Não é por nada que ainda hoje o chama de pai. Em seus conselhos, Renato teve a tranquilidade e a segurança para crescer como atleta e como homem. Em 1980, fez sua estreia no time principal, um amistoso contra o Novo Hamburgo, que terminou empatado em 2-2. Porém, ainda levaria um tempo para se profissionalizar. Em 82, com 19 anos, Renato foi finalmente promovido. Pouca gente sabia, mas estava começando ali uma história sem precedentes que ajudaria o Grêmio Futebol Porto-Alegrense a chegar ao ponto mais alto do mundo. Em 83, sob o comando de Espinosa e Fábio Koff, que Renato Portaluppi atingiu seu ápice como jogador, vestindo a camisa do tricolor. No primeiro semestre, surpreendeu o América conquistando a inédita Copa Libertadores, uma competição repleta de batalhas memoráveis, onde o Grêmio deixou pelos gramados do continente seu suor e seu sangue. Em dezembro, na Terra do Sol Nascente, surpreendeu o planeta, entortando os alemães do Hamburgo na final do Mundial. Com uma atuação perfeita e com 2 gols marcados, Renato entrou para sempre no hall dos maiores jogadores da história do clube. Em 85 e 86, ainda ganhou o Campeonato Gaúcho. Foi seu último ato antes de galgar novos caminhos. Depois de adotar a alcunha de Renato Gaúcho, voltou a vestir a camisa do Grêmio em 91 e 95, em um jogo festivo em que atuou ao lado dos bicampeões da Libertadores. Ao todo, Renato defendeu o tricolor
em 264 jogos, marcando 74 gols. Em 2001, investiu na carreira de treinador, na época comandando o pequeno Madureira do Rio de Janeiro. Foram 7 meses de muito aprendizado, onde Renato aprendeu que a teoria era muito mais difícil que a prática. 9 anos depois, em 2010, desembarcou outra vez no Estádio Olímpico, porém agora para comandar o time da Casa Mata. De dentro do gramado suplementar do Velho Olímpico, costumava olhar para o iluminado letreiro que dizia Grêmio campeão do mundo e se dirigir a seus jogadores com a frase: estão vendo aquilo lá? Queremos conquistar outra vez. E foi por muito pouco. Em sua terceira passagem pelo clube como técnico, Renato Portaluppi levou o Grêmio à conquista da Copa do Brasil de 2016. Aquele craque irreverente da camisa 7 que se tornou talvez o maior jogador da história do tricolor, começava a se tornar agora um dos maiores treinadores. No ano seguinte, veio a conquista do Tri da Libertadores e o reconhecimento mundial fora das 4 linhas. Renato tornou-se o único brasileiro a vencer a Libertadores como atleta e também como treinador. No ano passado, ainda retomou a hegemonia regional e comandou o tricolor na conquista do bicampeonato da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana. Hoje, já são quase 280 jogos no comando do clube e seguimos contando. É por essas e outras que estamos aqui presentes. É por essas e outras que o torcedor gremista te ovaciona, Renato. Esta homenagem, muito mais do que o reconhecimento da instituição ao ídolo Renato Portaluppi, representa o agradecimento de uma nação. Muito obrigado, Renato. Você nasceu para fazer a torcida do Grêmio feliz. E que assim seja por toda a eternidade.
Você jogava pra cara, sabia? Gostaríamos, neste momento, de convidar a fazer uso da palavra nosso grande homenageado desta noite, Renato Portaluppi. É difícil falar, gente. Eu perguntei para muita gente o que eu poderia falar numa hora dessas. Aí todo mundo falou. Fala com o coração. Mesmo com o coração é difícil de falar. É um momento histórico. É um momento que é difícil de achar as palavras. Agradeço ao presidente Romildo, toda a diretoria, ao presidente do conselho, todas as personalidades aqui presentes, mas, acima de tudo, vocês, torcedores. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Eu nunca deixei de falar, mesmo em outros clubes, que eu sempre fui gremista. Sempre você. E não preciso hoje, por estar sendo homenageado aqui, sendo eternizado aqui, falar palavras que de repente não sairiam do meu coração ou da minha boca e não fossem verdadeiras. Eu tenho muito que agradecer esse clube. Aliás, tudo que eu tenho na vida, eu agradeço ao Grêmio. Agradeço a vocês, torcedores. Eu sempre que coloquei a camisa do Grêmio, procurei honrá-la da melhor maneira possível, conquistando títulos. Eu acredito que eu fui abençoado por Deus, por estar na história do clube, de ter conquistado vários títulos, mas o mais importante do clube, junto com um grupo maravilhoso que eu fiz parte em 1983. Hoje eu estou sendo homenageado também como treinador e pelos títulos que eu conquistei como jogador. Eu agradeço ao meu grupo de 2010, 2013 e esse grupo maravilhoso que aqui eu encontrei em 2016, no final, conquistando a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa, o Campeonato Estadual, a Recopa do Sul, enfim. Se eu faço parte dessa história, é o que eu sempre falo para os meus jogadores: marcam seu nome na história do clube. Às vezes um jogador joga 10 anos e não faz história no clube. Às vezes um jogador joga 1 ano, 6 meses e faz história. Então ficam sempre lembrados dos jogadores que fazem e marcam a história do clube. Então, gente, acima de tudo, me orgulho de ser gaúcho e jogar. Em ter jogado e trabalhar num clube como o desse, que é um dos melhores clubes do mundo. A gente sempre procura trabalhar para conquistar mais títulos, sempre para dar alegrias a vocês. Queria muito, muito, muito que hoje meus pais estivessem aqui.
para eles sentirem orgulho do filho que eles colocaram no mundo. Por isso que eu sempre procuro aconselhar a minha filha, a Carol, para que ela faça sempre o que o pai pede, que ela siga os conselhos do pai, porque é sempre um orgulho para os pais, como vocês são, terem os filhos que honram sempre, tanto a mãe como o pai. Então, gente, não quero me prolongar, porque é um dia especial para todos nós. Hoje é uma homenagem inesquecível para mim. Estou sendo eternizado num dos maiores clubes do mundo, mas pode ter certeza, do fundo do meu coração, que a minha maior alegria é ver a alegria da nossa torcida, conquistando títulos, vibrando, aplaudindo nossos jogadores. Eu acho que é isso que a gente faz um grande clube. Mais uma vez, presidente, meu muito obrigado. Obrigado ao presidente do Conselho Deliberativo, obrigado aos conselheiros, enfim, obrigado a todos, porque realmente é do coração. Há uma semana que eu não durmo, cadê essa homenagem? É difícil até as palavras saírem. Presidente Romildo, presidente Carlos do Conselho Deliberativo, meu muito obrigado. A vocês, torcedores, pode ter certeza, isso já era gremista, vocês sabem disso, imagina agora. Então, meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul. Meu muito obrigado a todos e um beijo. Muito obrigado, Renato. Realmente, hoje é um dia muito especial, um dia inesquecível, um dia para celebrar uma parte da nossa história. Vamos então ao momento mais aguardado deste dia. Gostaria de convidar o presidente, vice-presidente do Conselho Deliberativo, presidente e os vice-presidentes do Conselho de Administração, nosso grande homenageado desta noite, o Renato, assim como o Departamento de Futebol, Comissão Técnica e demais autoridades aqui presentes, para o descerramento da estátua do nosso ídolo Renato Portaluppi.